O presidente da Ucrânia insistiu hoje na necessidade de um encontro direto com Vladimir Putin para acabar com a guerra. Os russos avançam, não tão rapidamente, mas estão em vantagem. O governo ucraniano admitiu hoje que perdeu o controle do centro de Liman, na região separatista de Donetsk. A cidade é um importante entroncamento ferroviário entre diferentes regiões da Ucrânia. Autoridades ucranianas divulgaram imagens dos intensos bombardeios a que a Rússia tem submetido o leste do país na ofensiva para controlar as regiões separatistas de Donetsk e Luhansk. O líder ucraniano falou mais uma vez que os russos estão cometendo ali um genocídio com a deportação e o assassinato em massa de civis. Volodymyr Zelensky acrescentou que os ucranianos não estão ansiosos para conversar com Vladimir Putin, mas que este é o único caminho para acabar com a guerra. O Kremlin culpa a falta de clareza da Ucrânia pelo impasse nas negociações de paz. Zelensky também lembrou que 22 milhões de toneladas de grãos estão parados nos portos ucranianos e alertou para uma potencial catástrofe na segurança alimentar global. O chanceler austríaco Karl Nehammer, depois de um telefonema com Vladimir Putin, revelou que o presidente russo responsabilizou as sanções econômicas impostas pelo Ocidente pela retenção dos navios, mas também disse que poderia discutir uma troca de prisioneiros com a Ucrânia. Putin, que fala bem o alemão, muitas vezes não precisou de tradução. Ontem, o primeiro-ministro da Itália conversou com Vladimir Putin. Hoje foi a vez de Volodymyr Zelensky. Nos dois telefonemas, Mário Draghi tentou negociar a abertura de um corredor para permitir a saída dos navios sem risco de ataques dos dois lados. A guerra na Ucrânia tem um impacto direto sobre o mercado mundial de combustíveis. Num passado não muito distante, o petróleo estava barato. Tão barato que as petrolíferas não achavam que era jogo investir e perfurar mais poços. Além disso, em 2016, todo mundo imaginava que as energias renováveis iam passar a ganhar mais espaço com o desenvolvimento de novas tecnologias de armazenamento, por exemplo. Só que um poço de petróleo não é renovável. A produção de petróleo cai na casa de 10 a 12% ao ano se você investir. Investir em novos poços, em novas plantas para fazer o tratamento do petróleo e do gás e dos produtos associados que vêm. O analista da Bloomberg Intelligence, Fernando Vale, explica que, como não houve grandes investimentos, o mundo todo teve uma queda nas reservas de petróleo. E o preço aumentou. As petrolíferas se deram bem, porque não investiram e mesmo assim lucraram. Aí veio a pandemia. Quando o mundo paralisou, o consumo de petróleo também foi para o chão. Não tinha mais ninguém dirigindo para lá e para cá ou voando tanto. Só que quando a pandemia melhorou, o consumo voltou. Só que os investimentos estavam parados há um tempão. Não teve mais jogo. O gráfico dos preços parece o Monte Everest. É basicamente uma crise de oferta. A guerra na Ucrânia piorou a situação. Com as sanções, a Rússia deixou de vender petróleo para a Europa. O escoamento para lá era feito pelos oleodutos. E aí os russos passaram a vender mais para a China, Índia e Paquistão, lá do outro lado. Para chegar nesses países, o petróleo tem que sair lá da Sibéria, dar a volta toda para chegar de barco. Custa muito mais caro. E como a Rússia também está sem dinheiro para investir em mais extração de petróleo, a produção do país também está diminuindo. O presidente americano Joe Biden implora para as petrolíferas: produzam mais petróleo. Mas não é assim fácil. Isso tudo demora alguns anos, né? Para você contratar um navio plataforma, você precisa de no mínimo 3 a 4 anos. E para fazer todo o trâmite legal, jurídico e colocar um campo novo em produção é na casa de 5 a 7 anos. Ou seja, não há uma solução para agora. O que está acontecendo é que, como o preço da gasolina está absurdo na bomba, o pessoal está enchendo menos o tanque. Se você olhar a demanda americana,
ela já está em queda relativa a 2021 nas últimas semanas. Isso está diminuindo a procura por petróleo, o que pode ajudar a controlar o preço. Mas, ao mesmo tempo que uma queda no consumo pode ajudar a controlar a inflação, pode acabar desacelerando a economia, o que pode levar o mundo a uma recessão.